Você sempre teve vontade de viajar sozinha, mas nunca teve coragem? Bom, então esse vídeo é pra você. Apesar de ver cada vez mais mulheres viajando sozinha, eu vejo também que a sociedade ainda impõe um certo medo e certos tabus que travam essas mulheres na hora de tomar essa decisão. Como, por exemplo, o fato de achar que é muito perigoso, que tá fora da sua realidade e que é estranho simplesmente viajar só. Mas eu vou te dizer uma coisa: com planejamento, cuidado, atenção, viajar sozinha pode sim ser uma experiência muito boa para você, se não for a melhor, viu? Por isso que hoje eu decidi falar nesse vídeo 8 motivos para você viajar sozinha, baseado na minha experiência de 3 anos nessa jornada. Vamos lá? Bom, independência, sem sombra de dúvida. Eu confesso que o medo e a empolgação eram os sentimentos mais fortes dentro de mim antes de dar o primeiro passo nessa caminhada. Apesar de eu já fazer muitas coisas sozinha, eu ainda achava que viajar era algo que eu precisava de uma companhia. E não foi por falta de companhia ideal, eu tinha pessoas dispostas a compartilhar. Eu só não tinha essas pessoas disponíveis. Então eu já deixei de fazer muitas viagens por não ter essa companhia, porque eu tinha muito medo de passar por alguma situação onde eu precisasse de ajuda e não ter ninguém perto de mim, ou por medo de solidão mesmo, sabe? Mas a partir do momento em que eu cansei de esperar e decidi pagar pra ver, cara, eu me senti tão estúpida, no sentido de, nossa, por que que eu esperei tanto tempo pra fazer algo tão incrível? Eu me senti tão dona de mim, tão dona dos meus próprios caminhos, sabe? Eu senti que eu poderia fazer aquilo que eu quisesse, independente de ter pessoas comigo ou não. E foram nesses momentos comigo mesma que eu percebi que eu poderia ir ainda mais longe, que eu tinha muito potencial, eu só não queria enxergar isso por medo. Essa experiência me trouxe muito amadurecimento e coragem de ir atrás daquilo que eu quisesse. Eu percebi o quanto é gostoso estar em minha própria companhia. E também cheguei a um ponto em que eu estava preferindo viajar sozinha do que com outras pessoas. O segundo motivo para viajar sozinha é liberdade. Pense em quantas vezes você queria ir para um lugar, mas o grupo que você tava queria ir para outro. Ou então você é aquela pessoa mais ágil, rápida, mas o seu companheiro ou companheira de viagem é um pouco mais lento e te faz esperar por horas para fazer qualquer coisa. Gente, eu falo esse exemplo porque eu sou uma pessoa que eu detesto esperar, sério. E pessoas lentas do meu lado me deixam assim, muito sem paciência. E se você queria um rolê mais agitado, mas a pessoa quer algo mais calmo? Aí você, porque quer ficar com a pessoa, decidiu ceder ali, né? Acontece. E bom, quando você tá sozinha, é simplesmente o que você quiser. Desde escolher o seu próprio roteiro até simplesmente deixar a vida te levar. Estar sozinha também me proporcionou muitas experiências inusitadas, porque eu sinto que quando você está sozinha, você está mais aberta a outras pessoas, a novas experiências. E eu acho que só você vivendo para você saber e sentir isso. Por exemplo, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu fui pro Uruguai. E, gente, eu não sabia nada, absolutamente nada de espanhol. E com certeza, se eu tivesse com uma amiga brasileira, eu não ia me esforçar tanto para aprender espanhol. Eu ia ali tentar o básico para não passar fome, né? Mas como eu tava sozinha e eu queria conhecer novas pessoas, eu pensei, por que não tentar? O lugar que eu tava só tinha argentinos e uruguaios. E, gente, no começo, assim, foi horrível, eu passei muita vergonha. Mas é muito legal olhar pra trás e lembrar desse início. E hoje em dia, saber que eu consigo falar espanhol de forma fluente. Isso tudo porque eu me arrisquei, porque eu tava ali sozinha, eu queria conhecer pessoas. Então eu fui, ai, ninguém tava esperando nada de mim mesmo. Todo mundo sabia que eu era do Brasil, o espanhol não é meu primeiro idioma. E no final das contas, todo o medo que eu sentia era uma bobeira, porque eles me ajudaram muito com o espanhol, o que foi essencial para mim naquele momento. A quarta razão é autoconhecimento. Viajar sozinha é uma excelente oportunidade para você conhecer a si mesmo, porque a gente pensa que a gente se conhece, mas quando você viajar sozinha você vai entender, você não se conhece nada. Aquilo ali é só o comecinho da jornada. No processo você começa a enxergar aquilo que você gosta de verdade e aquilo que você achava que você gostava, mas na verdade era só uma influência externa que habitava sobre você mesma, sabe?
Além de tudo, você começa a impor os seus próprios limites. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu já me lasquei muito em relação a isso, inclusive tá até o vídeo contando um pouco dessa história, eu vou deixar linkado aqui. E viajar sozinha me trouxe esse certo poder sobre mim mesma de impor esse limite e falar não quando é necessário. Me fez entender que dizer não não é ser egoísta, é me pôr em primeiro lugar. Também me fez aprender a respeitar o meu próprio tempo, a me tratar com mais cuidado, porque era eu por mim mesma. A quarta razão é sociabilidade. Olha, sinceramente, quando você tá em companhia, é uma certa zona de conforto, porque você já tá ali no seu grupo, e isso meio que acaba impedindo de outra pessoa que tá viajando sozinha, por exemplo, se aproximar. E sendo bem honesta, quando eu tava acompanhada, eu não me esforçava para conversar com outras pessoas, não. Assim, não que eu era uma antissocial, eu conversava o básico, mas não me esforçava assim para fazer uma amizade, entende? E depois eu percebi isso nos outros, porque quando eu tava sozinha e me deparava com pessoas que estavam, sei lá, de casal ou em grupo, essas pessoas também não se aproximavam das outras pessoas, estavam ali no mundinho delas, sem querer interação. Inclusive, a maioria das pessoas com quem eu fiz amizade estavam viajando sozinhas. Claro que eu já fiz amizade com pessoas que estavam em grupo também, mas é mais difícil. Geralmente você faz amizade com quem tá sozinho. E, gente, acredite, muita gente viaja sozinha, viu? Eu achava que no começo eu ia ser a única pessoa sozinha ali, mas a maioria tá sozinha mesmo. E eu preciso confessar que sozinha eu fiz muito mais amigos. Além de me sentir mais livre, de ser eu mesma, de não ficar com medo de julgamentos, até porque a pessoa tá me conhecendo ali. Naquele momento, ela não sabe do meu passado, ela não sabe quem eu sou. Então, ela não tá esperando nada de mim. Quando você tá com alguém, pode ser que role umas limitações e um certo receio de fazer algo diferente por medo de ser julgado pela pessoa que tá ali com você. Porque aquela pessoa já tá acostumada com o seu jeito, então qualquer coisa que você faça de diferente, pode ser que role um certo estranhamento em qualquer comportamento diferente que você tenha. Lembrando que quando eu falo pra você ser livre pra fazer qualquer coisa diferente, não necessariamente é algo de errado. Bom, cada um com as suas escolhas. Mas eu falo no sentido assim, de você ser você mesmo, sabe? Por exemplo, eu com espanhol. Eu não consigo, assim, tentar um outro idioma perto de brasileiros, porque eu não sei se vocês notaram, mas brasileiro julga muito o outro brasileiro que tá tentando falar um outro idioma. Ainda mais se essa pessoa fala muito melhor que você. É isso. A quinta razão é solitude, o que é muito diferente de solidão, porque eu vejo que um dos maiores medos de pessoas que nunca viajaram sozinha e querem tentar isso é o medo de sentir a solidão. Mas eu vou fazer uma pergunta bem sincera pra você. Quantas vezes você já não teve um sentimento de solidão, mesmo rodeado de pessoas que você conhece? Depois que você entende que esse sentimento pode estar com você, independente de você estar com seus amigos ou família, você aprende que viajar sozinha não significa que você vai se sentir solidão. É aí que você experimenta a solitude, que é quando você percebe que consegue ser feliz mesmo não estando rodeado de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estar rodeada de pessoas o tempo todo, mas durante a minha viagem eu percebi o quanto é importante também ter os meus momentos sozinha, para eu poder ter clareza, para poder tomar melhores decisões e ter aquele tempo ali comigo mesma para entender o que está acontecendo, o que é meu, o que não é. Ou seja, a solitude, ela traz um equilíbrio para sua vida, te faz focar mais nas suas reais necessidades do momento. E hoje esse equilíbrio é algo que eu priorizo na minha vida, independente de estar viajando ou não. O sexto motivo é novas percepções. Bom, depois de viajar sozinha, eu nunca mais voltei a ser a mesma. É tanta informação, tantas aventuras, aprendizados, novas culturas, que eu sinto que minha mente expandiu de uma maneira que fica impossível voltar ao tamanho que era antes. Eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos. Em outras palavras, eu comecei a enxergar o valor da simplicidade, a entender que eu não sei de nada, pelo contrário, quanto mais aprendo, mais ciente eu tô de que eu sou muito ignorante e tenho muito para aprender. Eu simplesmente não consigo mais manter conversas com pessoas superficiais, tendo temas superficiais,
Tanto que quando eu voltei da minha viagem, eu me desconectei com muitas pessoas, porque essas pessoas continuaram ali, vivendo as suas vidas naquelas mesmices, e eu senti que eu vivi muitas vidas em uma só. E claro, isso não significa que eu sou melhor ou pior que outras pessoas. Só significa que eu tô diferente e tô buscando pessoas com essa mesma linha de pensamento que eu. Pessoas que estão dispostas a saírem do mundinho delas, de furarem a bolha, de ter a curiosidade de enxergar o que existe do outro lado. E também me fez perceber que não existe nenhuma verdade absoluta. Quando você começa a conhecer vários mundos, você percebe que cada um tem a sua visão e cada visão tem o seu sentido. Então, você não precisa viajar o mundo, que nem eu, por 3 anos, para poder descobrir isso. Experimenta fazer uma viagem curta. Essa viagem curta com certeza já vai mudar muita coisa. Eu sempre falava ali para as minhas amigas, cara, faz essa viagem, vai ser bom pra você. E eu tenho uma amiga que ela fez uma viagem de feriado sozinha pela primeira vez. E depois ela mandou uma mensagem pra mim falando, cara, esses 3 dias, acho que foram os 3 melhores dias da minha vida. Então, assim, em uma viagem curta você já vai ter um spoiler ali, já vai ter um salto gigantesco. E o 7º motivo é, infelizmente, o perigo está em todo lugar. Esquece aquela coisa de, ai, não viaje porque é perigoso demais. Gente, todo lugar é perigoso. Entenda que você pode viajar sozinha quando, para onde e como você quiser. Independente do lugar que a gente tá, sempre haverão pessoas para ficar ali palpitando na nossa vida e dizendo o que é o melhor pra gente fazer ou não. A pior situação de perigo que eu passei foi pertinho da casa onde eu morava. É isso mesmo, onde eu sofri uma tentativa de assalto e ainda fui agredida. E foi naquele momento que eu percebi que, o perigo tá em todo lugar, até mesmo dentro das nossas próprias casas. Se eu tivesse deixado esse medo do perigo me consumir e escolhido não viajar, nossa, eu teria perdido a melhor experiência da minha vida. Por isso, não deixe que o medo te impeça de seguir os seus sonhos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Transforma esse medo aí no impulso para tomar essa ação. E para você se sentir mais segura, pesquise sobre o lugar que você vai, sobre a cultura, sobre o tempo, sobre tudo que você puder. Quanto mais informações você tiver, mais tranquilidade você vai ter, sabe? O 8º motivo é revolução. A partir do momento em que você toma essa ação de viajar sozinha, você sabia que você pode estar inspirando outras mulheres a fazerem o mesmo? Eu lembro que no começo, quando eu era só uma espectadora assistindo outras mulheres viajando sozinhas, eu as enxergava como grandes inspirações para mim. E depois que eu me joguei na estrada e comecei a viver esse sonho na prática, eu percebi que muitas mulheres começaram a se inspirar em mim também. Inclusive, eu tenho uma amiga que tá viajando agora sozinha pela Ásia, ela foi pra Índia, foi pra Tailândia e tá indo assim para vários lugares, mais do que eu, inclusive. E isso me deu uma alegria tão grande, um orgulho tão grande também, uma satisfação pessoal, sabe? Em saber que a pessoa tá realizando um sonho dela de infância. Influenciar alguém de maneira positiva realmente não tem preço. Eu me senti tão inspirada, tão feliz, que nesse processo, além de trazer esse vídeo aqui agora, eu também criei um e-book para poder inspirar ainda mais o maior número de mulheres a se jogar nesse mundão. Eu acredito que ver pessoas se tornando as suas melhores versões é uma certa contribuição para ter um mundo melhor, porque pessoas felizes deixam o mundo mais feliz. Nesse e-book eu falo sobre como começar, como viajar mesmo tendo pouco dinheiro. Eu falo sobre medos, sobre barreiras em questão de idiomas. E eu também compartilho algumas histórias. Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora que você já sabe os 8 motivos para viajar sozinha, me conta aqui se eu consegui te convencer. E se você já é uma viajante solo, deixa aqui no comentário a sua experiência. Quem sabe o seu comentário não possa inspirar outra mulher a se jogar nessa experiência. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!